Oi pessoal, tudo bem? Eu vou trazer um trechinho mais para vocês desse livro grandioso que é o Livro de Ouro de Saint-Germain, esse livro que é a Sagrada Alquimia do Eu Sou, Sagrada Alquimia do Eu Sou, porque o alquimista é aquele que transforma, que transmuta as coisas, não é isso? E a presença e a própria palavra eu sou, essas duas palavrinhas, eu sou, ela tem esse poder de transmutação, eu acredito que seja isso, é a minha forma de entender. E só para vocês estarem também compreendendo a grandeza dos ensinos desse livro, eu vou ler o que está escrito aqui na contracapa do livro, que é o seguinte: aqui está o segredo dos segredos e o mistério dos mistérios, agora corrigido e revisado. Este livro foi há muito tempo ocultado da maioria e servindo como fonte de riquezas para uma minoria. Ou seja, mais um livro daqueles que traziam como que a gente pode dizer, pepitas de ouro, né? Pepitas de sabedoria para fazer a nossa vida aqui ser muito mais tranquila, muito mais agradável, para dizer o mínimo, que foi então ocultado, como o livro do Napoleão Hill também, o livro Mais Esperto que o Diabo, que ele traz tantas ali, digamos, tantas formas de instrução para que a gente possa estar vivendo bem a nossa vida, que também ficou por muito tempo oculto, ficou por muito tempo proibido de ser publicado. Por quê? Porque aí é só uma minoria que aproveita desses ensinamentos. Mas agora esse livro está aí à disposição de todos, não é? Então ele diz: pois nele, esse livro que ficou oculto da maioria, servindo apenas a minoria, contém a base do conhecimento da manifestação e precipitação de tudo o que se pense ou imagine. Olha aqui, gente, que forte isso! A manifestação, precipitação de tudo que se pense ou imagine, que a gente já entendeu lá naqueles livros anteriores que nós vivemos aquilo que a gente pensa, a nossa realidade é construída pelos nossos pensamentos. É aquela coisa daquela frase também que eu li em algum lugar, não me lembro agora exatamente onde, que diz: nós somos o que somos e estamos onde estamos por causa do que pensamos. Ou seja, diga-me o que você anda pensando e vai ser possível saber o que é que você está criando para experienciar na sua realidade. E aí ele continua aqui: este livro foi que serviu de base para o livro O Segredo. Ele está falando ali do livro O Segredo, da Rhonda Byrne, que a transformou de uma pessoa que estava ali desempregada, estava ali sem recursos financeiros, e isso acaba levando para falta e escassez em todos os setores. Normalmente é assim que acontece, e aí ela conseguiu, teve esse insight, e ele tá escrito aqui que esse livro serviu de base. Então depois que ela leu esse livro de Ouro de Saint-Germain, foi então que ela teve esse insight para estar criando aquele que foi o documentário, virou um filme, o livro O Segredo, que transformou completamente a vida dela. Ele foi então, serviu de base para o livro O Segredo e tantos outros do tema. Foi com o conhecimento dos sagrados ensinamentos contidos nesse livro que muitos adquiriram poder e riquezas abundantemente. Olha aí, gente, ele dizendo aqui então, esse livro, se a gente conseguir entender e assimilar o que ele está trazendo aqui, os conhecimentos que ele está trazendo aqui, e como Napoleão Hill diz também lá nos livros dele, Pense e Enriqueça e Mais Esperto que o Diabo, eu fiz uma série com cada um deles, eu deixo as playlists aqui se você quiser ver. Há também que se entender, que se conhecer e se colocar em prática. Então, se a gente entender, assimilar esse conhecimento e colocá-lo em prática, aí ele está dizendo que muitos que fizeram isso conseguiram adquirir poder e riquezas abundantes. Esse livro foi escrito em 1932 e traz a chave pelo qual aquele que o possuir abrirá todas as portas do poder e prosperidade infinita. Ó, gente, isso aqui não sei se dá para vocês verem aqui, ó, tá escrito aqui em caixa alta: o poder e prosperidade infinita, sendo a forma arquetípica perfeita
contida dentro do todo, e o absoluto, que constitui a redenção universal. Ou seja, a forma arquetípica quer dizer que é aquele, é o padrão, é o perfeito. E como ele está dizendo aqui, é o perfeito contido dentro do todo, que é perfeito e que é absoluto. Ou seja, essa perfeição a gente não encontra aqui no reino do relativo, onde há dualidade, não pode haver o perfeito, porque senão não caberia o imperfeito. E aqui é dual, tudo é dual. Então não é daqui, mas como ele está dizendo, essa é a forma arquetípica perfeita, contida dentro do todo e do absoluto. Então ele vai estar nos mostrando aqui nesse livro como é que a gente faz para estar vivendo essa vida perfeita nesse mundo imperfeito. Porque eu acredito que seja aquela máxima também que Jesus Cristo disse, estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. E nós também, nós estamos nessa realidade dual, nessa realidade relativa, mas nós somos absolutos, nós somos seres infinitos, divinos, nós todos trazemos a centelha divina em nós todos trazemos o nosso outro eu, como Napoleão Hill chama, e é a nossa centelha divina, é a nossa presença eu sou. E esse livro fala exatamente dessa centelha em nós. Eu vou ler um trecho aqui então do capítulo 1, que é intitulado Eu Sou. A vida, em todas as suas atividades, onde quer que se manifeste, representa o Criador Todo-Poderoso em ação. Olha, gente, olha que interessante aqui. A vida representa o Criador Todo-Poderoso em ação em todas as atividades e onde quer que se manifeste. Ou seja, tudo tem a centelha divina dentro. O Criador experienciando através de cada coisa, de uma pedra, uma árvore, uma planta, um animal e um ser humano. É dessa forma que eu entendo que seja isso que ele está dizendo, que tudo, todas as atividades, onde quer que se manifeste, representa o Criador Todo-Poderoso em ação. Devido ao desconhecimento de como aplicar o pensamento, o sentimento, os humanos interrompem a passagem da essência da vida. Olha, gente, ele está explicando aqui por que é que a gente vê tanto desequilíbrio, tanto sofrimento nessa nossa realidade. Por quê? Porque a gente desconhece como aplicar o pensamento, o sentimento. A gente vai pensando qualquer coisa e a gente vai criando a nossa realidade de qualquer maneira, sem entender que tudo aquilo que a gente pensa se manifesta, tudo aquilo que a gente sente acontece. Se assim não fosse, a vida expressaria sua perfeição com toda a naturalidade, em todos os seus momentos e emoções. Ou seja, se assim não fosse, se nós humanos não interrompêssemos a passagem da essência da vida. E talvez em outras palavras, como Napoleão Hill explica ali no livro dele também, Quem Pensa em Riqueza, ele diz que nós todos temos duas entidades dentro da gente. Nós temos aquela que é o nosso maior inimigo e aquela que é o nosso maior amigo. Ele diz, para que a gente possa encontrar esses dois, basta a gente se olhar no espelho. E aí ele diz, nós alimentamos cada um deles com os nossos pensamentos. Então eu acredito que seja assim, nós alimentamos cada um deles com aquilo que a gente escolhe, que lado a gente quer ficar nesse mundo dual, se é no lado da luz ou no lado da sombra. Então, aí, nesse caso, a centelha divina, a poderosa presença eu sou, ela está ali na luz, mas nós temos nosso livre-arbítrio. Então, se a gente quer entregar o comando para o nosso ego, ele vai certamente fazer com que a gente duvide, fazer com que a gente então convide um medo para a nossa mente, e é o medo que abre a porta então para que a gente caia na corrente negativa que leva para a falta e para a escassez. Ele explica muito bem isso, Napoleão Hill, ali no livro Mais Esperto que o Diabo, que eu fiz, como já disse aqui, é uma série com esse livro que eu achei fantástico, e eu deixo a playlist para você ver se quiser. A tendência natural da vida é o convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia e a opulência.
Olha, presta bem atenção então para ver se a gente consegue captar aquilo que a Rhonda Byrne entendeu quando leu esse livro, quando estudou esse livro, e assim então ela teve essa ideia grandiosa para estar criando o documentário O Segredo, o livro O Segredo, e transformou completamente a vida dela, sendo contribuição, transformando a vida de muitas pessoas que depois de terem lido o livro dela, então alcançaram plenitude absoluta em todos os setores da vida. Então vamos entender bem, ele está dizendo que se não fosse assim, se a gente não deixasse, não interrompesse a passagem da essência da vida, então essa perfeição, ela se manifestaria, ela se expressaria com toda a naturalidade em todos os momentos e emoções. A tendência natural da vida é o convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia e a opulência. Eu já li essa parte, né? É indiferente para a própria vida se vós utilizais ou não destes benefícios. Ou seja, e aí é indiferente se a gente entende, se a gente aceita, se a gente utiliza ou não, isso que ele está dizendo. Se a gente insiste em achar que não, por exemplo, como as leis naturais da vida, se a gente insiste que elas vão funcionar para os outros, mas não para a gente, quando chegar a nossa vez, que a lei da causa e efeito não vai agir quando for a gente, então é isso mais ou menos que ele está dizendo, que é indiferente para a própria vida se nós utilizamos ou não, e eu acredito se nós acreditamos ou não nesses benefícios. Mas eles continuam surgindo mais e mais para manifestar sua perfeição, sempre com um impulso vivificador que lhes é inerente. Então, ele ainda, independente de se a gente acredita ou se a gente aproveita, eles estão aí, está transbordando por tudo que é lado, e para manifestar a perfeição, sempre com esse impulso vivificador que é inerente, que é inato nessa parte que é então a essência divina, que é o que essa parte interna do eu sou pode nos oferecer. Eu sou é a atividade da vida. É inacreditável como os estudantes mais sinceros nem sempre chegam a captar o verdadeiro significado destas duas palavras. Olha aqui ele dizendo, então, gente, é uma coisa que parece assim até insignificante, mas ele diz que o peso dessas duas palavras faz total diferença. É ali o fiel da balança, eu acredito. E aí ele está dizendo, então, nos chamando de estudantes, como eu disse no vídeo anterior também. Jesus Cristo ali no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, ele explica que aqui é uma escola, nós que somos seres infinitos divinos, que sabemos tudo, que somos parte de Deus, que é o absoluto, o todo-poderoso, estamos fazendo uma passagem numa passagem temporariamente humana, encarnados, e nessa passagem nós esquecemos que nós somos esses seres divinos infinitos, e por isso a gente acaba se identificando mais com o ego e indo mais para o lado da sombra. Por isso a gente acaba usando essas duas terminações, essas duas palavrinhas que ele diz que são tão fortes, de forma até às vezes leviana. A gente diz eu sou e acompanha com alguma coisa negativa. E isso é a mesma coisa, a gente está decretando alguma coisa muito ruim para nós mesmos vivermos. Depois do eu sou, que é uma oração em si, por si só, super poderoso, nós só podemos, só devemos, se a gente estiver buscando viver uma vida grandiosa, colocar alguma coisa positiva. Quando dizeis eu sou, sentindo profundamente, contatais a fonte da vida eterna. Olha que forte isso, gente. Quando a gente diz isso, a gente contata a fonte da vida eterna, para que ela transcorra sem obstáculos ao longo do seu curso. Assim, abris amplamente a porta para seu fluxo natural.
Ou seja, eu acredito que mesmo que seja alguma coisa que não esteja realmente atualizado ainda na nossa vida, se a gente disser eu sou, sentindo, como ele está dizendo aqui profundamente, a gente vai contatar a fonte dessa vida eterna, e aí isso que a gente está decretando é um decreto. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou livre. Aí não tem como não ser. Eu sou próspero, eu sou muito bem-sucedido. E aí é como decretar. E é aquela coisa do o verbo se fez carne, não é? O decreto se atualizou, se transformou em realidade, se atualizou, porque tudo já está manifestado. Quando dizeis eu não sou, fechais a comporta que gera o fluxo desta magna energia. Eu sou é a plena atividade de Deus. Coloquei em vossa frente infinitas vezes a verdade de Deus em ação. Quero que compreendais que a primeira expressão de todo ser individualizado em qualquer lugar do universo, seja em pensamento, sentimento ou palavra, é eu sou, reconhecendo assim sua própria vitoriosa divindade. Olha aqui, gente, ele tá pedindo para que a gente entenda que a primeira expressão de todo ser individualizado, ou seja, porque nós somos Deus encarnados, nós somos deuses, Deus experienciando através de cada um. Então, a primeira expressão de todo ser individualizado, a gente se individualiza, porém nós fazemos parte de Deus. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Como o professor Hélio Couto explica, tudo está contido no todo. Tudo está no todo. É como se a gente como ali a Daniel ou Jonas, acredito, na barriga da baleia. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, nós estamos individualizados para fazer essa experiência temporariamente humana, nós estamos em trânsito, como Humberto de Campos diz também ali no livro Boa Nova, que eu já citei aqui, e nesse período se fez necessário que a gente tivesse esse esquecimento para que a gente pudesse escolher onde é que a gente vai trafegar nessa realidade dual, do relativo, onde há luz e sombra. Então, para isso, nós tivemos que esquecer que nós somos seres infinitos divinos, mas é essa a realidade, é para isso que a gente vai voltar. Ainda que a gente fique ali flertando um pouco com a escuridão, todos nós vamos voltar para a luz. Uma das formas de voltar mais rápido, de estar passando, fazendo essa travessia aqui mais fácil, com mais rapidez, então estar entendendo a grande potência, o grande poder dessas duas palavrinhas, eu sou. O estudante, como o Jesus Cristo disse que aqui é uma escola, então eles nos chamam aqui de estudantes, Saint Germain nos chama aqui de estudantes. O estudante que busca, ao tentar compreender e aplicar estas poderosas leis, tem que manter estrita vigilância sobre seus pensamentos e atitudes. Porque quando se pensa ou diz não sou, não posso ou não tenho, está sufocando a magna presença interna, mesmo que inconscientemente, de forma tangível, como se colocasse as mãos ao redor do pescoço de alguém, impedindo sua respiração. A diferença desse gesto na forma externa é que podeis, com o pensamento, governar vossas mãos e afrouxá-las a qualquer momento. Olha que analogia legal que ele faz aqui então, olha, se a gente tiver mesmo que inconscientemente dizendo não sou, não posso, não entendo, não consigo, aí a gente está como se a gente tivesse com as nossas próprias mãos, ele dá aqui faz essa analogia assim, mostrando que é como se a gente estivesse apertando então, impedindo o pescoço de alguém, impedindo que a pessoa possa respirar, a gente está impedindo o fluxo da vida real de fluir na nossa vida. Muito, muito interessante essa forma como ele coloca. Ele também, Saint Germain, que diz que o eu sou
essa poderosa presença eu sou, ela é como se a gente estivesse trabalhando os músculos do nosso corpo físico. A gente tem que estar o tempo todo conscientemente repetindo eu sou alguma coisa positiva e ali também no comando para quando a gente for disser qualquer coisa disso que ele está dizendo, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, tudo isso vai fazer com que a gente então interrompa o fluxo dessa opulência, da abundância, da prosperidade, da plenitude que a gente está buscando. Quando alguém faz uma declaração de não ser, não ter ou não poder, coloca em movimento a energia ilimitada, que continua atuando até que seja anulada e transmutada a ação dela. Isto mostra o enorme poder que tendes para qualificar, ordenar e determinar a forma em que desejais que atue a grande energia de Deus. Então aqui ele deixando bem claro para a gente que a gente anula então, corta o fluxo e isso mostra esse enorme poder que tá nas nossas mãos, só depende da gente. A gente que vai saber como é que a gente vai qualificar, ordenar e determinar a forma como a gente deseja que essa grande energia criativa, criadora de Deus funcione na nossa vida. Acho que está bem claro, né, gente? Eu vou continuar aqui só mais o final dessa página, tá bom? Ele diz assim: digo-vos, amado estudante, que dinamite é menos perigosa. Uma carga de dinamite desintegraria vosso corpo, enquanto pensamentos ignorantes, lançados sem controle, travam a roda da reencarnação indefinidamente. A humanidade deve ser informada que as pessoas morrem e reencarnam, na maioria das vezes, nas cidades onde moravam, porque constituíram raízes que as atraem ao mesmo lugar. Aqui então ele falando para aquelas pessoas que assim como eu acreditam em reencarnação, aquelas pessoas que assim como eu entendem, não que seja essa é a minha verdade, nessa realidade do dual, cada um tem a sua, eu respeito todos aqueles que não acreditam, porém eu entendo realmente que é dessa forma. A gente no livro A Boa Nova também, Jesus Cristo tem aquela conversa lá quando ele está tendo aquela conversa com Nicodemos, que faz aquela pergunta lá, então eu devo novamente entrar no ventre da minha mãe, quando ele diz que todo mundo teria que renascer para estar alcançando o reino de Deus, e aí ele explica que ele não mastigou, não tentou explicar para ele, porque ele disse que não se pode estar oferecendo uma comida muito forte, muito condimentada, muito potente para um neném, para uma criança muito pequena que ainda não desenvolveu os órgãos transformadores, os órgãos digestivos, não tem os órgãos digestivos prontos como um adulto. Então é isso que Jesus Cristo próprio, eu acredito piamente, diz ali no livro Boa Nova, quando o assunto é reencarnação. E aí ele diz também, o estudante que busca ao reencarnar deve dar a seguinte ordem. O estudante que busca ao reencarnar deve dar a seguinte ordem, ou seja, o estudante que busca encontrar o que veio fazer aqui, acredito, o estudante que busca pela luz. Na próxima vez, nascerei em uma família feliz. Ele diz que deve dar essa ordem. Na próxima vez, nascerei em uma família de luz, não feliz, de luz. As portas do progresso lhe serão abertas imediatamente, tão só pela sinceridade deste pedido. Olha, gente, mas ele dizendo sempre aí, parece tudo tão simples, mas aqui tem que vir com intenção, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Enquanto dure um decreto sem ser detido, transmutado e dissolvido, o mesmo continuará imperando por secula seculorum, por disposição do próprio indivíduo. Olha então como os decretos são fortes, gente, como é importante a gente prestar atenção nisso, como é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está dizendo, aquilo que a gente está decretando para que a gente mesmo viva.
Vamos decretar só coisas positivas, porque ele está dizendo que, olha, enquanto dure um decreto sem ser transmutado e dissolvido, ele vai continuar imperando. Então, se a gente disse aí no passado alguma coisa negativa, quem sabe essa nossa escassez em todos esses setores, todo esse nosso sofrimento, pode ser que fomos nós mesmos que decretamos no passado. Então vamos decretar o contrário agora, não é? Vede então quão importante é que saibais o que estáis fazendo ao usar atitudes incorretas, mesmo que impensadamente. Mesmo que impensadamente. A vida, ela chama para que a gente esteja presente, a gente não pode sair por aí pisando assim, de qualquer forma, estabanadamente, que a gente acaba causando caos, a gente acaba criando confusão para nós mesmos e para os outros no nosso entorno. Estareis, então, vede então quão importante é que saibais o que estáis fazendo ao usar atitudes incorretas, mesmo que impensadamente. Estareis empregando o mais potente e divino princípio da atividade no universo, o Eu Sou. Então, gente, eu paro por aqui, mas vou dar continuidade nesse livro grandioso. Não vou fazer de cabo a rabo, mas vou trazer ainda algumas passagens dele antes de começar o próximo livro. E aí, então, eu deixo agora para vocês aqui até agora essa parte para que a gente possa estar, então, pensando, possa estar aí, como se diz, meditando sobre essas palavras de Saint Germain nesse livro tão grandioso, da importância do Eu Sou, da importância do que é que a gente está decretando, porque somos nós mesmos que vamos viver tudo aquilo que a gente estiver pensando, especialmente relacionado àquilo que a gente estiver enviando, também vai voltar para a gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado tanto desse insight desse livro quanto eu estou gostando. Ele veio, eu estava buscando assim sobre o que é que eu vou falar nessa paradinha. Eu comecei a reler esse livro, partes desse livro, porque eu li ele de cabo a rabo e depois eu começo a ler, cada dia eu abro uma parte e aquela que vai aparecendo eu vou trazendo aqui para vocês, porque já teve pessoas queridas que me disseram eu não tenho tempo de ler, ou outras pessoas que infelizmente não puderam aprender a ler. Minha mãezinha querida não sabia ler, tem um vizinho super querido também que não sabe ler. Eu vou ver até se eu consigo fazer uma entrevista com ele para trazer aqui. É um senhor lindo, com uma memória incrível, que viveu uma vida incrível e que é analfabeto também. Tenho amigos também que são deficientes visuais, então é para essas pessoas e pessoas que talvez nunca também pudessem ter acesso a esse livro. É por isso que eu pensei, por que é que eu vou ler sozinha e só eu vou estar acessando? Tomara que eu consiga entender o que está escrito aqui, assimilar e colocar em prática. E se eu trouxesse para o YouTube, para que as pessoas também que estiverem nessas condições, ou aquelas que quiserem simplesmente estar lendo com alguém que esteja comentando, e eu aceito o comentário de vocês também, se por acaso o que eu disser não condiz com aquilo que vocês entenderam, por favor me digam, vou ficar super feliz. Então é esse o meu objetivo. É esse o meu objetivo lendo aqui no meu canal YouTube. Foi por isso que eu criei esse canal. Eu agradeço muito você que está inscrito no meu canal. Eu agradeço muito você que está vendo esse vídeo. Se você achar que ele é interessante e quiser compartilhar com alguém, por favor, se você quiser deixar a sua curtida também e me enviar uma mensagem, eu vou ficar super feliz. Espero te ver no próximo vídeo. Obrigada, tchau.